Quero compartilhar minha história com todos aqueles que adoram ouvir um bom caso de amor. Na verdade, meus amigos, trata-se de um bom caso de amor, como também de um amor muito estranho. Os poucos que a ouviram disseram tratar-se de uma história realmente interessante, outras pessoas disseram tratar-se de uma história fantástica demais. Bem, eu sou Leonardo Sullivan. Agora estou na casa dos 60 anos, e a verdade é que houve um momento muito especial comigo na minha juventude e com aqueles que eu amo e gostaria de compartilhar com todos. Caso vocês passem também por isto, com certeza, minha experiência irá te ajudar. Desta maneira, terão o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Acredito assim que muitos de vocês, então, perceberão que neste mundo, onde tantas pessoas lutam para obter bens materiais e honras passageiras, tudo não passa de uma ilusão em si mesmo, pois ajunta-se muito para ter nada, no final da vida. Prontos? Bem, minha história começa no dia 28 de fevereiro de 1962, numa cidade do sul de Minas Gerais, uma daquelas localidades calmas e tranquilas para se morar. Naqueles dias, eu contava com quase 30 anos e morava com meus pais. Trabalhava no mercadinho local de compra e venda e estava juntando grana para ir morar em São Paulo, local onde se dizia que o dinheiro brotava de todas as esquinas. Eu sou filho único de uma família muito pobre, e se eu continuasse a morar ali, não conseguiria ter um bom padrão de vida e nem dar essa condição a meus pais. Claro, meus amigos, que meus pais não viam com bons olhos aquela minha vontade de querer sair dali e me diziam que eu devia sempre pedir ao meu anjo da guarda que me guardasse. E essa proteção era mais importante do que qualquer dinheiro. Porém, conforme o tempo foi passando, eu não via as coisas se transformarem como eu queria, e cheguei à conclusão que era inútil toda aquela devoção aos santos e aos anjos. Era horrível para eu ver. Todo mês minha mãe contando cada centavo, fazendo milagres para o dinheiro se multiplicar, e também percebi o meu pai, agricultor humilde, fazendo também 1000 malabarismos para colocar comida em nossa mesa. Eu ficava com raiva, pois quase sempre a comida era à base de arroz, legumes e ovo, e mesmo assim eles estavam felizes e davam graças a Deus só por aquela coisa simples. Nas festas da paróquia da cidade, então, eu sempre ia com a mesma botina velha e com furos nos 2 pés. Sem falar da camisa listrada com pano bem gasto e calça comprida, que era uma vergonha de mostrar aos outros, principalmente as meninas. Eu me perguntava por que tanto agradecimento a Deus, se Ele nunca fazia nada por nós. Agradecer se eu, já jovenzinho, não tinha nenhuma muda de roupa decente para ir à pracinha escutar músicas pelos alto-falantes espalhados pelos postes. Então, decidi de vez sair daquele local de pobreza e recomeçar minha vida em outro lugar e conquistar dinheiro, fama e quem sabe até o poder. Longe dali, pelo menos, não veria meus entes queridos passando necessidades. Peguei parte das minhas economias, aquilo que pude economizar naqueles anos, e parti para bem longe dali. Meus pais me acompanharam até a rodoviária da cidadezinha. Já na poltrona, sorri para eles de dentro do ônibus, mas meu coração estava partido, e uma angústia enorme me consumia por ter que deixar para trás meus paizinhos tão queridos. Então, exatamente numa manhã de 1963, desembarquei numa rodoviária imensa, lotada de ônibus coloridos e pessoas de todos os tipos, circulando com todo tipo de roupa e tamanho de malas. Fiquei extasiado com o tamanho daquilo. Cidade luminosa, cheia de festas, propagandas pelas paredes e postes, mulheres e muita diversão. Havia muitas chances de ganhar dinheiro por ali, e tratei logo de procurar um emprego, pois a minha grana diminuía rapidamente. Então, em pouco tempo, eu já estava empregado em uma loja de uma grande rede varejista, mas que infelizmente pagava muito mal aos seus empregados. Meus amigos, por incrível que pareça, devido à minha força de vontade em progredir, em pouco tempo já fui promovido de ajudante a assistente de um dos departamentos mais importantes. Porém, meu chefe superior, um playboy, como se chamava na época, de nome Luan Ramaldez, me humilhava muito, pedindo inclusive para eu fazer coisas que não competiam ao meu cargo. Eu fica realmente nervoso com tudo aquilo, mas não podia deixar uma pessoa fazer eu renunciar aos meus sonhos. Lentamente foi crescendo dentro de mim um plano de vingança, tirá-lo daquele cargo e de ficar em seu lugar, e depois fazer com ele o que ele fazia comigo. Tirar aquele ar de arrogância que ele tinha quando falava comigo. E só comigo. Fui me achegando a ele, observando cada ato e cada atitude dele.
Através de outros funcionários também procurava saber o que mais lhe agradava ou não. Quando ele começou a sentir mais confiança em mim, começou a me convidar para suas festas e orgias. Sabem como é rico tem muitas dessas coisas, pois podem pagar. Então participei de muitas festas, reuniões e baladas, regada a muitas bebidas e mulheres bonitas e acessíveis. Passados mais uns 4 anos naquele sofrimento, fui chamado para outra entrevista na empresa, e fiquei surpreso ao saber, coisa que muitos poucos sabia, que Luan Ramaldez era na verdade filho do dono da empresa. O Sr. Ramaldez. Ricardo Ramaldez. Enquanto aguardava numa ampla sala, fiquei muito impressionado com o esplendor de tudo aquilo. Principalmente no salão onde eu aguardava, com paredes brancas, detalhes em tom clássico, ladeada de troféus e grandes obras de arte, como esculturas e quadros dos mais diversos tamanhos. De repente, uma grande porta lateral se abriu e Renata, uma loira alta de cabelos presos e avental branco, que era uma das empregadas da casa, me trouxe uma bandeja com uma bebida e gelo. Indicou-me uma poltrona branca de couro, que ficava em frente a uma enorme janela com ampla vista da bela residência. Serviu-me e respeitosamente saiu, fechando a porta novamente. Finalmente o chefão chegou e contou-me que seu filho, Luan, o recomendara como secretário, devido aos bons resultados na loja nos anos anteriores. Naquele momento pensei que aquela família era boa, respeitosa, e o que eu achava do filho dele fora uma mal-entendida. Mas aquela lua de mel em minha mente durou poucos momentos. Ele logo se revelou quem era. Após o terceiro trago no copo de uísque, o pai se revelou igual ao filho, e do nada começou a me distratar. Falou em voz alta que eu não criasse muitas expectativas, já que não tinha estudo suficiente para um cargo mais técnico, pois na verdade, aquela loja onde eu trabalhava era a sede, uma imensa rede espalhada pelo país, e já havia bons contadores e administradores lá dentro. Lógico, meus amigos, ele não deixou de falar verdades, pois eu só tivera a oportunidade de concluir até a 5ª série, e depois fui trabalhar para ajudar meus pais. Totalmente humilhado, abaixei minha cabeça enquanto ouvia aquelas palavras que me feriam mais do que um tapa no meu rosto. Balançava minha cabeça em sinal de concordância, pois não podia perder aquela oportunidade de ganhar um pouquinho a mais por mês. Arrasado por dentro, não demonstrei qualquer sinal de contrariedade e perguntei quando começava. Ele disse que já era para estar no serviço, e ao sair escutei um leve som de deboche atrás, mas não revidei. Eu tinha um propósito na vida, e nada faria eu olhar para trás. Eu estava decidido e conseguiria atingir meus objetivos. Naquela noite, em meu quarto, analisando o comportamento de pai e filho, nasceu uma certeza em mim. Se os dois tratavam tão mal as pessoas, com os negócios não deveria ser diferente. Deveriam ter algo fora do normal no trato com sua empresa. Bem, quando dei por mim, trabalhava com toda liberdade no escritório central da empresa. Tinha acesso a vários documentos importantes, arquivos confidenciais. Vasculhei tudo o que pude com o maior zelo, maior cuidado para não ser descoberto. Todo o meu esforço finalmente começou a dar resultado, e uma enorme fraude apareceu no meio de toda daquela papelada. Uma encomenda de milhões, cujo valor foi recolhido aos cofres da empresa, mas os aparelhos não foram entregues. Segundo pude pesquisar, o Sr. Ramaldez aproveitou a instabilidade política de 1964, um ano depois que cheguei a São Paulo, e se achegando a algumas pessoas bem relacionadas na política da época, conseguiu o endosso necessário para tudo passar em brancas nuvens, e nem ele ou o nome de sua empresa saírem manchados no mercado financeiro ou ter seu nome envolvido em processos judiciais. Percebi ali como meu plano de vingança poderia ser concretizado. Agora não somente com o filho, mas também com o pai. Fora tão ou mais cruel comigo, fazendo-me passar por uma humilhação sem precedentes. Precisava reunir provas sólidas e suficientes, e assim colocá-los na cadeia. Assim como um dos passos dessa vingança, fui me aproximando ainda mais do chefão Ramaldez, mostrando-me ainda mais submisso, quase que um capacho, fazendo tudo o que ele me pedisse. Ele e seu imprestável filho mimado, o playboy Juan Ramaldez, que vivia cercado de beldades e gastava altas somas em festas com todas elas, e querem saber um segredo? Com eles também. Agora, para impressionar os dois, eu lavei o carrão importado de cada um deles, dei banho nos cachorros, cheguei mesmo a lavar o banheiro, como sinal de boa vontade. Isto tudo e outras coisas mais sem aumento de salário. No fundo, sabia que aquilo seria minha tacada de mestre.
Já havia passado uns 8 meses e lentamente o olhar do pai ia diminuindo em seu julgamento negativo sobre mim. Apesar de se mostrarem um pouco mais gentis em seu tratamento sobre a minha pessoa, o meu ódio e o meu ressentimento só iam aumentando. Quantas vezes eu, sem um estudo qualquer, fiz ótimos relatórios sobre as atividades da empresa, mostrei os pontos rasos que deveriam ser atacados. E na hora dos aplausos, o playboy e outros funcionários com estudos e diplomados da empresa se apresentavam como autores da papelada nas reuniões e recebiam o aplauso de todos. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes passei por aquilo? Certo dia, o Sr. Ramaldez me chamou novamente em seu escritório. Fiquei apavorado. Ele teria descoberto tudo? Teria deixado algum papel fora do lugar? Entrei demonstrando calma e autoconfiança. Fui convidado a me sentar pela mesma secretaria de meses atrás enquanto ele me oferecia também a mesma bebida com gelo. Ela continuou uma linda mulher e sorriu para mim. Isto tranquilizou-me. Então, para minha surpresa, agora o tom da conversa foi outra. Disse que estava satisfeito com a minha atuação dentro da empresa, e desde que entrei os números haviam sido extremamente positivos e o caixa em alta. De suas palavras foi formulada uma proposta, e fiquei ansioso com o review. Havia de vir em seguida. Para minha surpresa, ofereceu-me 37% das ações da empresa. O documento foi me oferecido ao ser retirado da primeira gaveta de sua escrivaninha de madeira sólida e brilhante, caríssima, por sinal. Meus amigos, aquilo não foi sinal de generosidade, não. Depois fiquei sabendo que numa reunião de executivos de algumas empresas dias atrás, alguns empresários estavam de olho em me contratar, pois em menos de um ano sanei pontos fracos da empresa do Sr. Ricardo, e os bons resultados financeiros apareceram, apesar de outros levarem o crédito nas reuniões. Claro, sem desconfiar de nada e sem vacilar, aceitei a proposta. Mas ainda ambicionava o controle total da empresa. Ambicionava também colocar pai e filho na cadeia. Uma luz acendeu àquela hora em minha cabeça para virar o jogo. Então, fingindo uma certa relutância em aceitar o convite, sugeri uma cláusula onde dizia que em caso de fatalidade, ausência ou qualquer coisa do gênero, todas as ações passariam gratuitamente para o sucessor com mais porcentagem das ações. Rapidamente refiz o documento com as modificações necessárias e imprimi tudo aquilo novamente. Foi fácil persuadi-lo a assinar os papéis no final daquela tarde chuvosa, até porque depois do terceiro trago seu discernimento, como sempre, se mostrou bem alterado, e ele assinava exatamente os papéis que eu colocava em sua frente. Claro, eu estava sendo desonesto. Aquilo não era o certo a se fazer, e eu fiquei torcendo para que seu filho não chegasse a tempo para colocar um pouco de juízo na cabeça daquela velha raposa. Finalmente contemplei a assinatura naquele documento. Papéis assinados e a primeira parte do meu plano estava concretizado. Nada poderia estragá-lo. Nada, que se seguisse o baile. Então, meus amigos, após mais uns dias de pesquisas, terminei de reunir todas as provas que havia conseguido e mandei cópias aos jornais de grande circulação e fui pessoalmente à delegacia levar todo aquele material comprometedor. Após analisarem todos aqueles papéis, não demorou muito para que a justiça chegasse à mansão e declarasse prisão à velha raposa por roubo e fraude de produtos que não foram entregues. Fiz questão de acompanhar o delegado e os policiais só para ver os rostos daqueles arrogantes sendo algemados e levados. Afinal, queria estar ali no momento para que pudessem olhar olho a olho quem os denunciou. Algemados, quando me fitaram, seus olhares destilavam do mais puro ódio e fúria. Quando viram que foram enganados e traídos pelo próprio sócio, aquele que não possuía um curso superior, como eles gostavam de me jogar na cara, ficaram com o olhar parados no tempo, não podiam acreditar. Justo eu, Leonardo, caipirão mineiro, lhes havia passado a perna. Antes que os policiais os colocassem na viatura, disse a eles que me olhassem bem. O rapaz interiorano que não tinha capacidade nem inteligência para subir na vida, estaria agora na presidência daquela cadeia de lojas, que, diga-se de passagem, estava expandindo cada vez mais, abrindo mais lojas, grandes e muito lucrativas. Os fotógrafos e repórteres fizeram a festa naquele fim de tarde tumultuado na frente do portão imenso da mansão e no porta da delegacia. Segundo o documento, na ausência de um dos sócios, o outro teria o controle total. Então, por força de lei, agora eu era o presidente. Fechei os olhos por um momento
Pensei nos meus pais e em tudo que eles haviam sofrido para que eu chegasse naquele patamar. Terminado aquele momento, e assim que a mansão ficou em silêncio, me deparei sozinho ali, dei conta que tudo aquilo agora seria administrado por mim. Sim, eu, Leonardo Sullivan, um jovem de menos de 40 anos, estava rico, o único dono da maior empresa multimarcas do Brasil e em fase de expansão. Possuía agora até uma mansão, pois já que ela estava em nome da empresa, e o documento que fiz a velha raposa assinar, garantia o controle de todos os bens, até mesmo a lancha cara e exclusiva, ancorada no porto da cidade de Santos. Minha vida mudou radicalmente. De repente, estava levando agora a vida que eu sempre sonhei com. Empregados me servindo a toda hora, boa comida, boa bebida e, é claro, muitas festas e mulheres. Já tinha me esquecido do que tive que passar no meu tempo de pobre, trabalho humilde que prestei antes, das garotas que não me davam bola. Naquele momento só queria saber do quanto estava rico e de que tudo quanto havia planejado tinha dado resultado. Minha consciência não me acusava de ter enganado alguém. Afinal, temos que fazer sacrifícios para chegar onde queremos chegar. Nem que isto custe fazer coisas que a sociedade julga ser errado. Mas o que eu havia feito, sob meu ponto de vista, era legal. Estava dentro da lei de Deus e dos homens. Sabe, amigos, cresci ouvindo o discurso de meus pais dizendo que tínhamos que ser corretos, honestos e procurar fazer sempre o bem. Mas e aí? Onde meus pais chegaram com esse discurso cheio de virtudes? Chegaram a ter uma casinha humilde num dos bairros mais periféricos da cidade. Os dois com imensas dificuldades financeiras, roupas velhas e sapatos furados, entre outros sinais claros de grande pobreza. Claro, tinham nos fundos da nossa casinha uma horta pequena e algumas galinhas que forneciam bons ovos. Ovo nunca faltou em casa. O que vocês quisessem, tinham na mesa. Ovos, fritos, cozidos, mexidos, omelete, ovo com legumes. Qual é o preferido de vocês? Disto lembro-me bem até hoje. Às vezes minha raiva se estendia até meu pai também, por ele sempre achar que Deus era tão bom e que devíamos agradecer por sua bondade. Eu não entendia aquela bondade divina de sempre nos dar só o básico, de nos dar uma vida tão apertada, de dinheiro tão contado a cada fim de mês. Como esquecer que, quando eu era criança, via outros garotos como eu com roupas bonitas nas datas festivas e eu sempre com as surradas, velhas, rasgadinhas. Como esquecer das zombarias, dos apelidos malvados deles, dos doces que queria comprar e que nunca sobrava dinheiro para isto. Com certeza, meu pai poderia ter sido um pouco mais ambicioso. Eu, por minha vez, me considerava bem diferente dele e corria atrás dos meus sonhos. Agora, a parte boa da minha vida estava ali à minha frente. Dinheiro compra tudo, nesta vida. Bons carros, ótimas casas com piscina, a simpatia dos vizinhos, o respeito dos parentes. E concordam comigo nesta afirmação? Bem, assim que a coisa acalmou pouco, virei herói nacional. Os jornais e os rádios me elevaram a outra categoria. Liam-se nas manchetes dos vespertinos da época. A máscara caiu. Em outras manchetes, sócio descobre fraude de dono e filho de uma das maiores empresas do Brasil. Passei a ser conhecido como Leo Sullivan, o Justiceiro. Aí, aproveitei essas regalias e forjei minha personalidade como uma pessoa justa, boa, confiável. E em pouco tempo eu era um empresário querido pelo povo e procurado por outros empresários loucos para terem seus produtos em minhas prateleiras em minha cadeia de lojas. Agora, tinha que aparecer nas reuniões da empresa como presidente, e para minha surpresa, a transição foi bem recebida. Depois descobri que pai e filho igualmente tratava a todos de maneira arrogante. Gostava de pisar nas pessoas, humilhar, principalmente na frente de outros funcionários. Recebi muitas aclamações e gestos de amizade e cooperação naqueles dias. Seguiram minhas ordens sem relutância, pois assim que me tornei secretário, muitos ali sabiam que muitas das mudanças já haviam ocorrido sob minha orientação ao velho Ramaldés. Desta maneira, já confiavam em minha intuição, sabiam que o que eu falava era tiro e queda, ou seja, se realizava mesmo. Confesso que me senti superior a todos naquele momento, me sentia acima de qualquer homem na terra. Afinal, não era qualquer um que, em menos de um ano de serviço, podia se sentar na cadeira de presidente de uma empresa, qualquer que fosse o tamanho desta empresa. A promoção de funcionários ali, como depois vim a descobrir, acontecia depois de um bom tempo, onde o funcionário deveria ser muito bom em sua área, ser competente, responsável e servil para ser capacho do chefe.
Muitos, depois de uma certa experiência, caiam fora. Ia para empresas que valorizam melhor seus funcionários. Nossa empresa, além de pagar pouco, ainda tinha um clima de opressão, de constrangimento. Ou seja, a pessoa trabalhava mesmo por total necessidade. Eu tinha por obrigação mudar aquele panorama e torná-lo um ambiente agradável e mais produtivo. Todos sairiam ganhando. Porém, as coisas não funcionaram assim. Conforme comecei a me destacar na vida noturna, com festas grandiosas e estampadas nas revistas de fofocas, bebidas caras, mulheres espetaculares, artistas de teatro e televisão, aquela visão de moralidade e justiça foi se distanciando de minhas ações. Infelizmente, meus amigos, o poder me cegou e começou a subir à minha cabeça. Racionalizei que, caso eu fizesse tudo aquilo me dispus no início, meu dinheiro acabaria logo e aquela vida de luxo e status acabaria logo. E, sinceramente, eu estava amando tudo aquilo. Era um verdadeiro sonho. Então, com o passar do tempo e ganhando a confiança de todos os funcionários e até da diretoria, aos poucos, comecei a ditar as novas regras, novos métodos de trabalho e gerenciamento. Na primeira oportunidade, falei que as promoções estavam suspensas, que a produtividade de cada um seria medida com muito rigor, e que atrasos, faltas, licenças médicas não seriam mais toleradas na empresa. E caso valorizassem seus empregos, deveriam seguir as novas regras sem reclamações. Claro, a decepção deles era visível. Na verdade, a máscara que caiu era a minha. A pose de bonzinho sumiu e o verdadeiro eu, tirano, aparecia na frente de todos. Ficou claro que minha vida noturna, minhas novas amizades com a elite, me colocavam diante de uma escolha de oferecer uma vida digna a eles ou fazer papel de playboy com as novas amizades que surgiam a cada noitada. Estava cego, o meu novo status na sociedade, com que os tabloides falavam bem de mim, minhas fotos ao lado das celebridades. Sim, eu precisava agora aumentar minha fortuna. Eu pouco estava me importando com o bem-estar de meus funcionários, se a salário bastava para cada um deles, para suas necessidades, se os seus filhos estavam frequentando a escola, se tinham um bom atendimento médico. Minha preocupação agora era ver os lucros aumentando e as despesas diminuindo. Afinal, eu tinha chegado onde poucos ou ninguém de minha cidade havia chegado. Eu tinha que desfrutar daquela boa vida sem miséria. Naquele dia, cheguei mais cedo em casa, pois queria ler os jornais e as revistas que falavam de mim. E não é que eu era fotogênico. Eu não possuía fotos minhas e nem dos meus pais. Naquele lugar miserável onde nasci e cresci, não sobrava dinheiro para estes luxos. Posso falar uma verdade a vocês? Pois bem, olhando bem aquelas revistas de fofocas da época, descobri que muitas daquelas beldades sem maquiagem não era tudo aquilo não, e se vendiam fácil ao ouvirem qualquer promessa de receberem uma bela joia ou um passeio ao exterior. Quantos a muitos daqueles homens que vendiam masculinidade, no dia a dia não eram tão másculos assim, e até se rendiam a um afago masculino, bastava chegar com um jeitinho. Notei uma carta de minha mãe, Joana, sobre a escrivaninha. Entre outras coisas, queria saber como estavam as coisas, se eu já tinha arrumado emprego fixo, se já tinha um bom local para morar, se estava indo às missas. Reclamava que eu não mandava boas informações em minhas poucas cartas que eu mandava a ela. Aquela pergunta me incomodou, me trouxe mais recordações, afinal eu ia, até os 18 anos, obrigado pela minha mãe à igreja. Minha mãe implicava com isso. Ela sabia que eu não me importava com a igreja, pois na minha visão Deus também não se importava com a gente. Ele nunca havia feito algo de bom para com meus pais, ou até mesmo por mim. Hoje, relembrando os pensamentos pela minha cabeça, eu me pergunto, eu era ingrato com meus pais, ou até mesmo eu era ingrato com o próprio Deus? Afinal, passei boa parte da minha infância toda e toda a minha adolescência trabalhando. E isto, eu não culpava meus pais, mas sim a Deus. Por eles terem tanta fé e nunca serem abençoados por isto. Minha família e eu não éramos prioridade para Deus. Com certeza, Ele tinha pessoas mais queridas e mais importantes para abençoar. Fechei a carta e a guardei numa das gavetas. Aquelas palavras continham as preocupações normais de qualquer mãe. Fui então tomar um banho de espumas, numa banheira gigante que tinha no quarto principal. Provavelmente seria do casal, enquanto ele estava casado. Pela Renata, a governanta, soube que o Sr. Ramaldez estava divorciado da terceira esposa, fazia uns 3 anos. Sua última separação foi devido à descoberta de mais uma amante fora do casamento. Não deixei de dar uma certa razão a ele.
Afinal, por que ter uma só, se com dinheiro, mesmo sendo velho, se podia ter muitas? E bem bonitas, claro. Sim, aquele estilo de vida estava me conquistando rapidamente. Afinal, quem não gosta de vida boa, não é mesmo? Quem não gosta de ter regalias? Ter suas vontades e gostos satisfeitos rapidamente a um simples estalar de dedos. Terminado o banho, ainda aprendendo a vasculhar o vasto imóvel, coloquei calça e camisa de grife que com certeza pertenciam ao velho. Mas por uma feliz coincidência cabiam em mim direitinho. Para terminar bem o dia, sai para mais uma daqueles encontros da moda, cheia de gente bonita e cheias da grana e glamour. Queria gastar um pouco daquele dinheirinho suado, comer e beber bem e dançar muito. Aquela era a vida que qualquer homem desejaria para si. Alta sociedade se rendendo aos seus pés, mulheres lindíssimas e bem perfumadas, carros de chamar a atenção pelas ruas e com o mundo aos seus pés, e eu com dinheiro no meio de tudo isto, fazendo a festa. Sim, eu, Leonardo Sullivan, o caipirão, conheci muita gente importante, donos de grandes empresas, grandes empresários, tantos locais quanto os estrangeiros. Pensando em expandir a rede de lojas para fora do Brasil, comecei a oferecer meus serviços, aumentei minha rede de contatos, fiz amizade com os chefões das grandes marcas daquela época, e querendo ou não, já estava falando a mesma língua que eles. Estava me familiarizando com o jeito de vender e negociar. Claro que muita desta habilidade adquiri com o velho Ramaldez. Única coisa de bom que aprendi com ele, eu acho. Mesmo sendo tratado como um escravo, consegui observar sua maneira de falar, se comportar, de ameaçar, entre aspas, os fornecedores, atrás de melhores preços e formas mais fáceis de pagar os produtos que ele adquiria para suas lojas. Sabem, me adaptei rapidamente àquele padrão de vida. Acredito mesmo que nasci para ser rico. Havia nascido para isto. De tanto que meus pais teimavam em ficar parados na vida, eu, ao contrário, crescia com muita facilidade. Parece que as boas oportunidades insistiam em me perseguir. E eu adorava como as coisas iam acontecendo. Numa daquelas noitadas, uma em especial, aconteceu algo diferente. Depois de um longo papo com mais alguns futuros fornecedores, resolvi tomar mais um drink e aproveitar a companhia das beldades que estavam disponíveis até aquela hora. Escolhi uma linda loirinha de olhos azuis e cabelos compridos, enfiados num tubinho muito bonito com botas brancas. Começamos a dançar. Tá bem, amigos, aquela moça me trouxe flashes na memória das moças que eu queria namorar. Mas nunca tive chance com nenhuma delas. Porém, antes do meio da música, por um momento me senti mal. Cabeça rodando, me senti meio zonzo. Me segurei na moça para não cair e dar vexame. Insisti com a dança, pensei que fosse só uma reação da bebida, embora houvesse me habituado com bebidas fortes. Estranhamente, a tontura foi aumentando, até que não aguentei mais com o peso do meu próprio corpo e fui direto ao chão, para a surpresa de todos que correram para me acudir. Minha vista foi escurecendo e meus sentidos se perdendo. Meu corpo ficou mole e perdi totalmente o controle sobre ele. Minha vista se apagou totalmente, como se um interruptor de parede tivesse sido desligado dentro de mim e uma lâmpada fosse desligada. Depois não me lembro de mais nada. Bem, deste ponto em diante, eu entro em cena. Sou conhecido como Rafael, um dos 7 anjos, sempre prontos para entrar na presença da majestade do Senhor. Gostaria que vocês prestassem ainda mais atenção nesta parte da história, embora não revelarei muita coisa, pois talvez a mente de muitos que estão me ouvindo não seja capaz de compreender tudo, ou talvez até mesmo vocês se recusem a acreditar na minha existência. Mas irei relatar aqui um pouco dos meus serviços no céu. Sou, junto com Miguel e Rafael, um dos 3 arcanjos colocados como guardiões do céu e encarregados a liderar a hierarquia a nós concedida. Normalmente não sou destinado a missões aqui na Terra, mas como muitas almas estão se perdendo em coisas erradas e estão deixando de acreditar no amor do Criador, o Senhor me concede algumas vezes esta missão. A nós, anjos, é concedida uma missão na Terra, de restabelecer a certeza de que os humanos não percam de vista o amor e a bondade que seguem as pessoas de bom coração e de bom ânimo, todos os dias de suas vidas. No tempo certo, o Pai Celeste mostra o seu propósito na vida de cada pessoa. Mas, como mudar a visão e a intenção, de modo que vejam que Deus continua amando cada um de seus filhos, não importa o que venha a acontecer? No calendário divino, agora era a vez de Leonardo, aquele rapaz simples e humilde,
e agora iludido com suas posses materiais, ter seus olhos desvendados para a verdadeira riqueza, para analisar como as coisas e as situações da vida são breves, são passageiras, sejam essas elas boas ou ruins. Fui escolhido para mudar a visão dele com relação às coisas invisíveis que regem as visíveis deste plano material. Como sempre, a ideia não seria me apresentar como um ser sobrenatural, capaz de realizar coisas impossíveis aos olhos humanos. A intenção nunca era nos vangloriarmos, fazer coisas mirabolantes para chamar atenção para nós. Desta vez eu seria ligado ao corpo de Leonardo, e nesse processo, ele seria, digamos, desligado. Não me seria permitido sentir suas emoções. Ele ficaria num estado de semiconsciência, como que num profundo descanso. Apenas para que vocês compreendam um pouco, a nós, seres celestes, são concedidos pelo Criador alguns poderes. Porém, quando em missão, esses poderes ficam temporariamente bloqueados. Percebam que não viramos anjos disfarçados de humanos. Definitivamente não. Confesso a vocês que não escolhi Leonardo para fazer esta transformação de vida. Sinceramente, seus atos, aos meus olhos, eram abomináveis. Tudo aquilo que ele repudiava, quando podia, ele fazia agora. Até aquele momento não havia ajudado financeiramente os pais. Tomou o lugar de uma pessoa quando o fez, tornou-se um tirano e um amante da boa vida. Enfim, um playboy, como ele mesmo se autodenominava. Embora com temor, ousei questionar a Deus. Senhor, por que um cara tão arrogante, ambicioso e desprezível, que já não se importa mais com a família e passa por cima de tudo e de todos para acumular mais fortuna, por que não escolhemos os que realmente se consagram a Ti e vivem suas vidas a Te servir e glorificar? Antes que eu terminasse minha linha de raciocínio, o Senhor misericordioso, com sua voz límpida como de muitas águas, me respondeu: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Abri meu coração para os sagrados propósitos do Senhor e aceitei Leonardo para deixá-lo como espelho da sua glória. E minha jornada em sua vida começou exatamente a partir daquele desmaio em mais uma de suas festas, onde ele fazia tanta questão de que todos admirassem suas roupas e sapatos, seus gastos com comida e bebida, sua elegância no dançar, seus conhecimentos técnicos para administrar empresas. Nós, anjos, tanto da luz como das trevas, não temos permissão para invadir um corpo, somente se a pessoa por livre e espontânea vontade aceitar. Porém, como ele era um dos escolhidos de Deus na Terra, isto me foi permitido. Até porque Leonardo já não recorria a Deus em orações. Muito menos acreditava na existência do Todo-Poderoso. Aliás, este é um projeto que os anjos caídos sempre tentam aperfeiçoar. Ou seja, que os humanos deixem de acreditar na existência de um Deus criador de todas as coisas. Na Terra eu não poderia curar ninguém, ou usar meus poderes, porque depois que eu habitasse o corpo de alguém, eu seria um humano, com as mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos e responsabilidade, exceto na parte de saber quem eu sou e poder ouvir diretamente as ordens divinas. Confesso que estava preocupado com esses tais sentimentos humanos. Eu não fazia ideia de como lidar com eles. Se seria algo bom ou ruim, era tudo muito novo para mim também. Como vocês puderam perceber até aqui, Leonardo é um ser humano muito instável em suas emoções. Não seria uma tarefa fácil para mim, mesmo sendo um ser angelical. Assim sendo, bem naquele momento em que o corpo desabou na boate, ele já não tinha mais controle seu corpo. Seu eu estava guardado em seu subconsciente. Então desci do céu, numa velocidade diferente do que vocês conhecem, e habitei aquele corpo. Ainda sob os braços daqueles que me levantavam, fui recobrando a consciência e deixei que me levassem até uma cadeira forrada de veludo branco, com 2 braços almofadados. Me deram um gole de água, e as primeiras vozes que pude entender perguntavam se eu estava bem. Fiz que sim com a cabeça, permaneci sentado um tempo bem curto, sintonizando aquele corpo com minha consciência. Já um pouco melhor, mais recuperado, paguei as contas, saí do local e me dirigi ao carro de Leonardo. Um belo sedã vermelho rabo de peixe. Eu já dominava todos os pormenores que faziam parte de sua rotina. Seu carro, sua casa, roupas preferidas, comida, passeios, etc. Essas informações não me foram passadas de maneira sobrenatural, como na rapidez de um estalar de dedos. Mas sim, foi preciso passar um certo tempo examinando-o para ter uma razoável leitura de sua personalidade e de suas prioridades. Na verdade, o que eu não sabia era dirigir. A última vez que fui convocado para uma missão desta grandeza, ainda era o tempo das diligências.
com enormes cavalos puxando enormes carruagens para cima e para baixo em estradas lamacentas. Ali, a bordo daquela máquina de metal que me conduzia com um certo luxo e conforto, por estradas pavimentadas, senti um certo medo, como se algo de ruim pudesse acontecer comigo. Já quase no meio do caminho, com uma garoa fina molhando tudo, um cachorro entrou no meio do caminho, o que me forçou a dar uma freada brusca. Saí rápido para ver como ele estava, e então me deparei com aquele filhotinho cor de caramelo. Todo molhadinho e tremendo todo por causa do frio. Coloquei-o em meus braços. Levei-o para o carro, e continuamos a viagem rumo à casa de Leonardo Sullivan. Após colocar o carro na ampla garagem, tirei-o do carro e coloquei um pano grosso que estava estendido no chão para que ele se deitasse. Lembrei que Leonardo não tinha comida para cachorro, até porque ele detestava animais, pois quando era criança teve que cuidar de alguns animais de vizinhos por alguns trocados, e isto o deixava extremamente humilhado. Quando me preparava para entrar na mansão a fim de procurar 2 vasilhas para colocar um pouco de comida e água para o animal, uma mulher de baixa estatura, pele bem escura e cabelos presos, me cercou com cara de poucos amigos e disse que aquele havia sido o dia do pagamento. Mas ela e os demais funcionários não haviam recebido nada. Motivo por que permaneceram na casa até aquela hora. Olhei confuso para ela. Não entendia direito o que significava dia de pagamento. Fez sinal de dinheiro com as mãos, e então meu raciocínio trabalhou rápido. Ela queria pagamento pelos trabalhados oferecidos na casa de Leonardo. Pensem na minha cara de bobo, amigos. Imaginem a cena. Eu entrando pela primeira na vida deles e sendo cobrado de uma coisa que nem sabia o que era. Vinha saber depois que os trabalhadores domésticos eram pagos de maneira diferenciada do que os da rede de lojas. Rapidamente, com um olhar sem graça, enfiei a mão no bolso, tirei o dinheiro e sem contar dei-o a ela. Como resposta, recebi um olhar admirado, pois havia ali mais do que o triplo de seu salário. Ela questionou se era para devolver o excedente e eu falei que não. O seu excelente trabalho ali justificava aquele salário a mais. Aquela empregada, cujo nome eu ainda não sabia, entrou pela porta que a reconduziu para dentro da casa com um sorriso de orelha a orelha, e eu, aos poucos fui percebendo como alguns pequenos gestos de bondade alegravam o coração das pessoas. E era bem isso que estava faltando no mundo. Esses pensamentos ajudou-me a dar um rumo melhor à minha missão. E quanto o amor, a compreensão e a empatia são forças poderosas para mudar o destino de muitos e levá-los a conhecer Deus de fato como Ele é. Senti que estava começando bem minha missão na vida de Leonardo Sullivan. Colocado água e comida ao pequenino, fui então andar pelos corredores e amplos locais daquela bela casa. Trata-se realmente de um local luxuoso, vários quadros ornamentando belos quartos e amplas salas. Obras de arte como estátuas de bronze colocados sobre pedestais em lugares estratégicos. Fiquei até em dúvida. Para que tantos quartos para um número tão reduzido de ocupantes? Tomado de um certo cansaço, talvez ainda me adequando àquele corpo, senti uma enorme vontade de me deitar. Com o corpo espalhado pela cama, fui confortado por um grande alívio. Olhei pouco tempo para o teto branco e para aquelas lâmpadas, pois em questão de segundos, meus olhos ficaram pesados e se fecharam. E como os humanos costumam dizer, peguei no sono. Pela manhã, fui despertado pela mesma empregada de ontem à noite, a qual presentei com um valor a mais em seu salário. Perguntou-me de maneira gentil se eu iria à sede da empresa pela manhã. Como não respondi nada, ganhei um sorriso simpático e ela se retirou. Quando abri a janela e vi aquele sol lindo tomando o gramado da casa com belas árvores frutíferas e bancos e cadeiras estrategicamente colocadas, fui tomado por um sentimento de preguiça, e até então, nunca sentira. Sabia que a preguiça era um dos pecados capitais, e agora como humano, como era fácil se envolver com ela quando as condições se mostravam favoráveis. Difícil era aos humanos resistirem à força do pecado. Ainda estava com um certo mal-estar e vi roupas separadas numa poltrona num canto do quarto e imaginei que foram deixadas para que eu as vestisse. Foi o que eu fiz, e então dirigindo-me à garagem, a empregada perguntou se eu não tomaria meu café. Intrigado com aquilo que seria tomar café, a acompanhei até uma mesa já preparada. Enquanto eu me sentava, escutei barulhos vindo de dentro de mim, depois uma dor esquisita. A empregada me disse em tom jocoso que eu não poderia sair sem me alimentar.
que aquele barulho era meu estômago reclamando alimento, que meu estômago estava roncando e roncando forte. Então, tudo aquilo que eu estava sentindo, o mal-estar, o embrulho no estômago, a dor, tudo isto era fome. Olhei para ela e sorri. Parecia que ela estava salvando minha vida. Devorei o café e o bolo de chocolate que ela me ofereceu. Fiz uma cara de bem-estar e até sorri. Ela disse que o bolo estava caprichado, mas não esperava ver tanta felicidade em meu rosto. Como resposta, disse que a partir daquele momento em diante, quando estivéssemos a sós, ela deveria me chamar apenas de Léo. Ela saiu correndo então e trouxe mais uma fatia de bolo, agora de morango. Disse que havia comprado na padaria próximo à sua casa com uma parte do salário a mais, mas ficaria imensamente que se eu, o patrão, comesse uma fatia. Ela tomaria o café depois que eu saísse. Falei que não. Que ela trouxesse sua fatia e nós dois tomássemos o café juntos, desde que ela não espalhasse esse fato. Embora relutante, ela assim o fez, e no meio do café estávamos às gargalhadas como se fôssemos amigos de muito tempo. Claro, devorei tudo que pude. Acho que estavam uns 3 dias sem colocar nada só no estômago. Quando vi a mesa praticamente vazia, entendi o pecado da gula, e como, mais uma vez, para o ser humano era difícil escapar do pecado que o rodeia tão de perto. Mas, como evitar? Tudo aquilo, aquelas cores, sabores e cheiros, eram gostosos demais para recusar. Saí da mesa cheio de satisfação, agradecido pelo ótimo alimento. Ela me deu um envelope que Renata, a governanta, havia deixado para mim. Essa governanta estava em fim de férias e logo retornaria a casa. Mas mantinha a agenda de Leonardo sempre correta através do telefone. Então andei até a porta. Peguei o carro e fui para a empresa. Agora havia um local próprio, a qual eu constituíra como a sede da empresa. Local de onde saiam agora todas as decisões importantes para a saúde financeira da mesma. No meio do caminho, me perguntei por que Leonardo, na ânsia de ser admirado e respeitado, não havia ainda contratado um motorista particular. Todo empresário de sucesso estava aderindo à moda. Adentrando ao prédio principal, fui recebido com olhares desconfiados. Me olhavam com caras de insatisfação, motivados talvez pelas regras que Leonardo havia implantado. Não havia um ambiente de respeito, mas sim de medo. De repente, um senhor se aproximou de mim, aparentando estar na casa dos 50 anos. Sua fisionomia indicava tristeza, desespero, como se tivesse cometido um erro grave e agora seria punido. Suplicou-me então que não o mandasse embora, pois tinha mulher e filhos para sustentar. Imaginei a princípio que Leonardo teria ameaçado de demissão em dias anteriores. Sem saber o porquê então do ocorrido, olhando aquele homem humilde, com aquele olhar suplicante, quase chorando, sem se importar com outros colegas à sua volta, senti um carinho muito grande por ele. Falei em tom firme que esquecesse tudo aquilo e voltasse ao seu posto. Depois conversaríamos, e percebi que tais palavras o tranquilizaram. Seu rosto brilhou de alegria naquele momento, e sem pensar 2 vezes, pegou na minha mão e a beijou. Segurando as lágrimas, saiu rapidamente dali. Quando percebi os olhares ao meu redor, a impressão era que todos me odiavam profundamente. Bem, não odiavam a mim, mas sim a Leonardo, cujo corpo eu ocupava agora. Confesso que tremi na base, a coisa era pior do que eu havia analisado do céu. Já na minha sala, disse que queria ficar só para analisar alguns balanços e dados. Havia muitos papéis sobre a mesa e dentro dos pesados arquivos de ferro. Sobre a firma, tudo estava de vento em popa, apesar daquela maneira odiosa de administrar, as medidas implantadas deram realmente um salto qualitativo e a empresa estava muito bem das pernas. Um saldo extremamente positivo. Comecei então a examinar a ficha de alguns funcionários. Após fazer um balanço financeiro de quanto ganhavam com o número de filhos, aluguel, dentista, vi que muitos deles viviam no limite, só para pagar dívidas mesmo. E olhe lá. Acomodei-me na minha cadeira, aliás bem confortável, e comecei a ler. Sérgio Oliveira Damasceno, 42 anos, 4 filhos. Depois, Marcelo Augusto da Silva, 38 anos, pai de 4 filhos, um deles com problemas mentais. Em seguida, Rosana Aurélia Souza, 27 anos, esposo morto por câncer, 2 filhos. Pedi para que levassem o meu almoço em meu escritório, e naquela manhã não atendi ninguém. A situação de muitos daqueles funcionários me deixavam de estômago virado. Aquela empresa estava virando uma potência. Próximo balanço seria com certeza alvo de inveja de muitos outros empresários, e os empregados vivendo praticamente a pão e água.
numa condição análoga à escravidão. Com a desculpa de que não estava me sentindo bem depois do almoço, comuniquei que não ficaria ali no período da tarde. E que Angela, secretária, transferisse meus compromissos mais urgentes todos para os próximos dias. Assim, lá pelas 14 horas, já me encontrava em casa. Solicitei à mesma mulher que me serviu aquele maravilhoso café da manhã e que me despertou quando caí na cama com extremo cansaço que fosse a algumas lojas de eletrodomésticos junto ao mordomo e comprassem tudo, pegasse tudo que constava numa lista que lhe entreguei. Depois cada item fosse entregue naqueles endereços passados a ela em outra lista. Embora confusa com a ordem, tirou o avental de serviçal, pegou seus documentos, ajeitou os cabelos, chamou Elias, o mordomo, e dirigiram-se ao ponto de táxi mais próximo de casa. Embarcaram e se foram. Tomei um banho rápido, coloquei roupas mais esportivas e também saí logo em seguida. Saí a pé mesmo. Iria conhecer um pouco o bairro, conhecer melhor a terra dos humanos. Embora o céu seja realmente o melhor local para se viver e o mais lindo também, não havia como negar que o Criador havia também caprichado na terra dos humanos. Simplesmente magnífico era a natureza selvagem, os campos, as árvores, as flores, os lagos, as cachoeiras, os animais cada um com suas particularidades, suas qualidades, a luz do sol aquecendo a pele de maneira magistral, conferindo vigor e saúde para os ossos. Sim, o planeta Terra era um presente grandioso dado aos humanos para passarem alguns anos de vida e cumprirem os propósitos do Criador. Observava bastante flores, árvores, pássaros, pequenos répteis e até insetos em uma plena tranquilidade. Crianças brincando no parque, cachorros brincando junto. Era tudo tão calmo e bonito de se ver. Por um momento pensei que minha missão parecia não fazer sentido. Estava tudo bem com as pessoas. Elas estavam vivendo em harmonia com o próximo, com a natureza. Andando mais umas 4 quadras depois desse parque, já me encontrava fora de meu bairro. E tudo aquilo que defini como perfeito foi se transformando de uma maneira drástica. Percebi que eu me encontrava em um bairro mais distante e que a realidade daquele lugar era completamente diferente. Frente aos meus olhos agora, havia pessoas se agredindo por nada. Cachorros abandonados e machucados na rua, como um daqueles que resgatei na rua naquela noite. Observei crianças com maços de cigarros nas mãos. Homens armados ameaçando uns aos outros de maneira feroz. Em outro canto, observei outras pessoas chorando, desesperadas, com uma arma em mãos prontos a tirarem suas próprias vidas, como se aquele ato tresloucado fosse a saída definitiva para os problemas de suas vidas. Outros perambulavam sem eira nem beira, ratando o lixo das latas para sobreviverem, com trapos humanos no corpo e nos pés para suportarem os rigores do clima adverso. Notei que todos, praticamente, tinham um ponto em comum. Haviam perdido a comunhão com o Pai Celeste, haviam perdido a fé em dias melhores, não acreditavam mais no amanhã. Não havia mais relacionamento em Deus Todo-Poderoso e seus filhos criados em dia, na eternidade, com tanto carinho e perfeição. O pecado que entrou no mundo rompeu essa relação entre pai e filho. Aliás, muitos naquela situação já nem acreditavam mais na existência de um Pai Celeste que habita nas alturas e cuida de seus filhos aqui na terra. Essa era minha missão. Reatar os laços, reatar os relacionamentos com o Deus Eterno, o que foram rompidos no decorrer de suas vidas, tanto em circunstâncias negativas, adversas, como aqueles laços rompidos porque a vida ficara boa demais, fácil demais, e não cabia mais um Deus para ditar leis morais. 2 semanas ali entre os mortais, percebi que o tempo Cronos, o tempo do relógio dos homens, passava muito rápido. Embora a eternidade fosse uma dimensão de tempo totalmente fora da compreensão de qualquer ser humano, por mais inteligente que pudesse ter vindo à Terra. Certos assuntos continuavam fora de entendimento do ser humano, e isto era o certo. Muitos assuntos celestiais, expostos ao homem nesta dimensão, com certeza o deixaria maravilhado. Porém, em seguida, o faria um louco desvairado devido à excelência do fato revelado. Sim, Deus sabe como conduzir todos os fatos, as circunstâncias e toda a história que permeia a vida do ser humano. Certa feita, andando um pouco pelas ruas para conhecer um pouco mais das pessoas, entrei em um beco, uma rua sem saída, bem mal iluminada, mesmo ao sol do meio-dia, e fui parado por um homem com cara mal encarado, muito sujo, com aparência extremamente miserável. Então, me encarando nos olhos e de maneira rude, bem agressiva, perguntou-me: "O que faz aqui, Gabriel?"
Você não é bem-vindo aqui. Todas estas almas já são minhas. Perde seu tempo aqui. Saia fora. Aqui não é seu lugar. Pego de surpresa, confesso que assustei-me com seu rosto e com sua feição completamente transfigurada e aquele tom de voz tão grave e sombrio. Sem responder, saí apressado dali. Eu não estava ali para uma guerra cósmica, onde muitas vidas humanas seriam ceifadas. Aquelas pessoas estavam possuídas por anjos caídos que não hesitavam em matar, roubar e destruir. Pior, depois não se lembrariam de nada, mas não seriam tomadas por inocentes por Deus. Se seus corpos estavam tomadas por seres malignos, é por causa da falta da fé em Deus. Haviam deixado o Criador de lado e assim facilitado a entrada destas entidades malignas em seus corpos. Agora eu, Gabriel, um arcanjo do Criador, um ser imortal acima da hierarquia dos anjos, o que poderia fazer de fato para reverter esta situação tão horrível na vida de muitos humanos? Eu, no corpo de Leonardo, não passava de mais um humano no meio de toda aquela multidão. Logo percebi que estava muito longe de casa, então peguei um táxi para voltar. Já estava me habituando a muitas coisas triviais dos humanos. Aquele momento naquele beco não me saia da cabeça. Seria ali um ponto de encontro de anjos caídos, onde se encontravam para comemorar suas ações maléficas? Saí daquelas perguntas quando o motorista do táxi puxou conversa e me disse que sua mulher queria a separação, o desquite, que descobriu uma suposta traição. Porém, ele poderia ser perdoado pela esposa, caso ele assumisse tal traição. Entre outras coisas, o perdão viria também por causa dos filhos, que deveriam ser criados, na visão dela, juntos aos pais, e não somente na companhia da mãe. Aconselhei-o então a assumir seu erro, a aceitar o perdão de sua mulher, e seu amor à esposa, sua devoção à família, seriam renovados novamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, toquei em sua cabeça, paguei aquela corrida e entrei em casa. Quando entrei, fui recebido por Jonas. Um dos empregados veio me receber, não o tinha visto ainda. Em seguida, fui para uma das varandas de um dos quartos. Novamente, aquela mulher de baixa estatura, pele bem escura e cabelos presos, veio ao meu encontro e dizendo em tom bem alto, carregado de satisfação: Léo, o que deu em tu, homem? Mandou entregar geladeiras, fogões, armários, mesas, cadeiras, até aparelhos de som de alta fidelidade na casa dos funcionários que você tanto desprezava e humilhava. Tá ficando louco, é? Tá preparado para ver os resultados, patrão? E me deu uma piscada de cumplicidade. Ficou legal ela me chamar de Léo e não de Senhor Leonardo, como havíamos combinado. Parecia que agora eu tinha uma pessoa de igual para conversar, e não somente um subalterno para falar. Sim, sim, era tudo o que eu dissesse, mesmo que não concordasse. Olhei para ela e respondi calmamente que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em redenção de muitos. Sorrindo respondeu que eu estava muito estranho, mas que aquela versão de mim era muito, muito melhor. Sorri de volta e fui me retirando em direção ao quarto. Aquele tal cansaço estava voltando novamente, o tal do sono também. Era incrível a sensação de emoções, afinal, coisas como fome, cansaço e sono não faziam parte do vocabulário dos anjos. Claro que não. Ao ouvir o tal ronco dentro de mim novamente, percebi que a fome falava mais alto agora e solicitei algo para comer. Pedi algo que ainda não havia comido naqueles dias. Ela pediu um tempo. Pouco tempo depois, trouxe uma panela pequena, com tampa e uma bandeja com alguns pães fresquinhos, guardanapo e suco natural. Dentro havia salsichas bem grossas, meio rosas, apimentadas. Cortei o pão, coloquei um pouco de maionese, coloquei 2 salsichas e experimentei. Realmente era uma delícia. Comi uns 4 pães daqueles, até a maionese ficar do lado de fora da boca, escorregando. Muito legal aquela sensação. Como os meus olhos começaram a fechar, anunciando que eu ia desmaiar de tão cansado que estava, a empregada tomou a frente e disse em tom enérgico: Não, homem, não durma sem antes escovar os dentes. Eu, Sebastiana, vou colocar pasta na sua escova de dentes se for preciso. Ora se vou. Bem, pelo menos agora eu sabia o nome do meu anjo da guarda. Sebastiana. E assim ela o fez. Esses hábitos como tomar banho, cortar as unhas, pentear os cabelos, fazer a barba ou escovar os dentes ainda eram muito estranhos para mim. No dia seguinte, ao tomar banho, senti uma sensação renovadora. Em seguida, escovei os dentes novamente e troquei de roupa. Estava fazendo tudo certo. Depois fui tomar o café da manhã. Observei o quanto era fácil se criar uma rotina de vida e segui-la.
Se a rotina fosse boa, a pessoa poderia ter uma qualidade de vida razoável. O problema era não cair em tentações. Num primeiro momento, as tentações, antes de virarem coisas ruins, tinham a aparência de coisa muito boa. A tentação seduz o ser humano, pois o aprisiona e o mantém prisioneiro. A grande questão é como se livrar dos vícios depois, já que muitos desses vícios começam trazidos pelos familiares e amigos, e é apresentado como algo agradável e sem perigo. Difícil se livrar depois. Iria em seguida ao escritório ver como as coisas iam por lá depois dos presentes que mandei aos funcionários. Estava curioso ao saber a reação deles. As palavras de Sebastiana me deixaram curioso. Será que teriam gostado? Será eram coisas úteis que eles realmente necessitavam em suas casas? Embora parecesse ingenuidade minha, eu ainda não sabia o efeito que a generosidade causava nos corações humanos. Próximo de terminar o café, a campainha tocou. O empregado entrou na cozinha e me comunicou que havia um homem no portão que gostaria de me dar uma palavrinha rápida. Sai, limpando a boca numa tolha e ainda da porta reconheci-o. Aproximei-me. Era o taxista da noite anterior. Antes que ele falasse algo, convidei-o a entrar e a tomar café comigo. Sua expressão estava diferente. Havia algo novo. Sentamos à mesa e Sebastiana serviu-lhe café também. Perguntei a ele como estava de ontem para hoje, e ele apressou-se em me contar como foi seu fim de noite. Disse que assumiu seu erro perante a esposa, que pediu sincero perdão a ela, e renovaram seus votos de casamento. Disse que entrou uma paz naquele momento naquela casa, pois naquele momento ela disse que liberava perdão e que não guardava mais mágoas dele. Então o taxista disse à esposa que um anjo entrara no carro como passageiro, e ele o havia aconselhado. Fui pego de surpresa. Será que ele também sabia que eu era um anjo? Percebi depois que era o que os humanos chamam de força de expressão. Então, me recuperei e disse que não foi graças a mim, mas sim graças a Deus. Acabamos de tomar nosso café, conversamos sobre assuntos triviais e, em seguida, despedindo com um olhar de agradecimento, se retirou. Deixou seu endereço comigo para que eu fosse um dia tomar um café com eles. Seria uma honra, Sr. Leonardo. Disse com muita alegria essas palavras e foi embora para mais um dia de trabalho. Fiquei pensativo e feliz ao mesmo tempo. Como palavras ditas do coração podiam beneficiar as pessoas, até mesmo mudar o rumo de suas vidas. Maravilhoso aquele poder. Poder para consertar a vida de pessoas e até de famílias inteiras. Incrível o poder da palavra. Durante o trajeto até a empresa, relembrei do beco, onde encontrei aquele ser das trevas no corpo daquele morador de rua. Cogitei voltar para lá e tentar libertar aquela vida daquela influência maligna, mas não sabia ao certo se seria o certo a se fazer. Aquele ser mostrava-se ser poderoso e estar ocupando aquele corpo há muito tempo. Cheguei finalmente à empresa e logo notei uma atmosfera diferente. Pairava um ar de tranquilidade, alegria, via felicidade nos poros daqueles funcionários. Comentavam uns com os outros o que haviam ganhado. Eram objetos para o lar que, por mais que economizassem, não podiam adquirir. Perguntavam quem poderia ser o benfeitor, o autor daquela bondade sem limites. Não sabiam que era eu o autor, pois pedi que Sebastiana, que fez os pedidos juntos às lojas, mantivesse o segredo. Não havia necessidade de saberem, pensava eu. Fazer o bem não requer reconhecimento ou recompensa alguma. Fazer o bem enobrece o coração e enriquece a alma. Se as pessoas praticassem mais o bem sem fundos lucrativos ou para ganhar fama, sentiriam verdadeiramente o prazer de ajudar o próximo e se sentiriam que não existe recompensa maior do que ver um sorriso sincero em seus rostos. E eu me senti bem em ajudar as pessoas, e não me importava se elas soubessem ou não. De saber que o resultado havia sido bom, já era o meu pagamento. Fiquei por uns 3 anos fazendo ajustes na empresa e na imagem de Leonardo, que, diga-se de passagem, estava bem desgastada. Mas eu não titubeei e mandei conta do recado, deixando muitos de boca aberta. Muitos até falavam que eu era uma outra pessoa. Eu nunca concordava nem discordava deles. Afinal, anjo não pode mentir. Só fiz, durante aqueles anos, o que precisava ser feito. Fiz o que era minha missão. Era para isto que eu estava entre os humanos. Certo dia, sentei em minha mesa, analisei os relatórios mais recentes, dei algumas instruções, e como não havia nada urgente ou reunião a fazer, depois do almoço, disse a mim mesmo que daria uma volta nos arredores daquele bairro. Ali precisava de melhorias, já que algumas empresas e lojas estavam se instalando por ali.
Peguei o carro e assim o fiz, dirigindo-me para lá. Confesso que estava meio assustado. Coisa ali naquele lugar estava meio fora de lugar. Respirando fundo, estacionei o carro a poucas quadras dali e fui caminhando. Aquele ambiente degradante não me inspirava coisas boas. Comecei conversando com alguns moradores de rua, gente bêbada, alguns fugidos de casa, envolvidos com drogas e entorpecentes. Conversei com os quantos que pude, aconselhando-os o máximo possível, tentando encorajá-los para mudar o rumo de suas vidas. A acreditar que a vida não se resumia a ganhar ou perder, havia algo mais. E este a mais chama-se fé. Abracei alguns que, encostados ao meu peito, se rendiam e choravam em alta voz, perguntando-me onde foi que eraram para estarem naquela situação naquele momento. Senti-me a dor de muitas daquelas pessoas, e uma angústia muito intensa percorreu meu corpo. De repente, uns 10 homens se aproximaram de mim lentamente, tinham passos pesados e ares obscuros, me disseram que alertaram a todos que um arcanjo estava na terra, e me davam um aviso final, que eu não deveria retornar mais ali. Fiquei assustado e tentei escapar. Mas uns deles me seguraram pelo braço. Me cercaram, deixando-me extremamente aflito. Minhas forças começaram a falhar. Com vozes ameaçadoras repetiam inúmeras vezes que eu, mesmo sendo um arcanjo, mas no corpo de um humano já não era mais poderoso, e que eles iam acabar comigo ali mesmo. Com o peso daquelas ameaças encostei-me a uma parede suja, e depois desabei no chão pesadamente. Desesperado com aquela ameaça real, clamei em alta voz: Senhor, ajuda-me, aqui sou pobre e miserável, sem ti não conseguirei. Quando estavam prestes a me baterem e a me esfaquear, uma luz muito forte veio sobre mim, e a sombra de minhas asas apareceu. Essa projetou-se tão poderosa que cobria todo o sol que ardia naquele momento. Com a luz do sol encoberta, uma escuridão total tomou do local. Mas não durou muito, pois em seguida uma luz celestial começou a brilhar intensamente. Era tão forte que só seres espirituais a serviço do Eterno a podiam suportar. Então, incrivelmente, os meus opositores começaram a gritar. Suas vistas estavam ardendo, vermelhas, quase que pegando fogo. Cobriram o rosto com as mãos, mas o brilho intenso parecia não ter barreira. Com gritos aterradores, como se estivessem numa sessão cruel de tortura, saíram correndo e me deixaram sem me fazer mal. Levantei-me lentamente do chão, estava levemente machucado, mas nada de importância. Senti-me confuso, meio que desamparado, deixado de lado, até que uma leve brisa trouxe até meus ouvidos a doce voz do Senhor. Disse-me que meus inimigos estavam fazendo emboscadas para me humilhar, me destruir. Caso matassem aquele corpo, eu ficaria preso para sempre vagando neste mundo. Não teria como eu voltar às esferas espirituais, até que todas as coisas determinadas por Deus tivessem acontecido. Quando seria isto? Quem poderia dizer? Só Ele tem as respostas relativas ao tempo de cada um dos humanos e de toda a humanidade. Muita coisa realmente estava em jogo. Talvez o mais fácil seria desistir de tudo e pedir para alguém tomar o meu lugar. Não tinha analisado como era difícil ser humano, especialmente agora nestes tempos modernos. Mesmo sabendo que Deus estaria o tempo todo ao meu lado, me bateu uma dúvida. Será que valia tanto sacrifício para trazer uma vida humana novamente aos caminhos retos e santos do Senhor? Voltei para casa e no meio do caminho encontrei um casal de meia-idade com 2 filhos adolescentes. Observei que estavam com uma Bíblia sagrada. Então acelerei um pouco, passei por eles e encostei ao meio-fio. Perguntei onde estavam indo e, meio desconfiados com aquela abordagem, contaram que estavam indo na casa de alguns amigos para fazerem a leitura de algumas passagens bíblicas e buscarem a Deus em oração. Perguntei se podia acompanhá-los e recebi um sim como resposta. Convidei-os a entrarem no carro e, seguindo as orientações do chefe daquele grupo, chegamos em pouco tempo ao local. Era uma periferia ainda em fase de loteamento, com poucas casas e muitos lotes ainda por vender e comércio feito ainda em peruas combis. Observei aquele trabalho religioso e me senti muito bem ali. Observei algum erro teológico ali durante as leituras bíblicas e as orações, mas não emiti nenhuma opinião. Realmente aquelas pessoas amavam o Senhor, e tudo o que faziam era realmente para glorificar o seu nome. A noite avançava rapidamente. Pessoas queridas que me ouviram até aqui. Vou fazer uma pequena pausa para pedir o seu like. A partir daqui creio que a história será ainda mais emocionante. Posso contar com seu like e com "Estou gostando da história" nos comentários? Obrigado por sua ajuda.
Naquela reunião observei uma moça. Ela era alta, muito magra e tinha cabelos longos e bem pretos. Usava um vestido branco comprido, bordado com pequenas flores amarelas que era quase imperceptível, e carregava em uma das mãos um livro preto de orações e na outra mão um lenço cor-de-rosa. Era belo observá-la. Demonstrava estar tão centrada e ter tanta intimidade com Deus. Não conseguia deixar de tirar os olhos de sobre ela. Era um sentimento novo. Como se eu tivesse alguma ligação com ela, meu coração parecia acelerado e minhas mãos frias. Que seria aquele sentimento? Eu, como um arcanjo a serviço do Criador, só conhecia um tipo de amor. Era o amor total e incondicional a Deus, onde éramos fiéis e obedientes a Ele, simplesmente porque nascemos para o amar e por conseguinte ser amado por Ele. Confesso que tal sentimento me deixou um pouco nervoso. De repente ela se levantou e caminhou em minha direção com passos decididos. Neste momento pensei que estava passando mal, pois parecia que meu coração ia saltar do peito. Ela parou na minha frente, pediu que eu abrisse uma Bíblia sobre a mesa e que Deus falaria comigo naquele momento através da leitura bíblica, onde quer que esse livro fosse aberto. Na hora fiquei sem reação. Como uma humana podia ditar a mim, um ser angelical, como deveria ser meu relacionamento com o Pai Celestial? Mas, levado pela beleza física daquela jovem, fiquei paralisado por alguns breves instantes. Finalmente recobrei minha sanidade, abri a Bíblia e ela me mostrou onde Deus queria falar comigo. De início até pensei que fosse um ser celestial como eu. Mas descobri que para que Deus fale com uma pessoa ou a use como seu instrumento, basta a pessoa ter o coração totalmente aberto a Ele. E tal reverência essa moça tinha de sobra. Realmente era uma serva do Altíssimo. Em minha frente estavam estas palavras: Nada temas, porque estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa. Após esta leitura, senti uma alegria e uma paz imensa. Me senti forte, pois sabia que Altíssimo era comigo, e estava me preparando para enfrentar tudo o viesse pela frente, porque eu era o arcanjo fiel dele. Depois de uns cânticos espirituais, tirei minha carteira, coloquei-a sobre uma mesa com outros pertences dos participantes, ajoelhei-me, fechei os meus olhos e entrei numa sintonia verdadeira com o mundo invisível. Após o término do trabalho, agradeci a todos e me retirei. Mesmo com uma vontade enorme de ficar próximo àquela moça e conhecê-la melhor, mas não queria envolver mais pessoas no perigo que eu estava enfrentando. Saindo daquele local, ainda na calçada, observei que alguns homens se aproximavam. Não foi preciso muito exame para perceber que eram os anjos caídos novamente. Eles destilavam ódio porque sentiram que eu estava mais forte. Fui me distanciando, até que percebi que a moça daquela casa estava correndo atrás de mim. E na sua mão estava minha carteira que eu havia esquecido sobre a mesa. Ao perceberem a situação, logo previ que eles iriam pegar a moça para que pudessem se vingar de algum modo. Corri até ela e peguei rapidamente pelo braço, coloquei-a dentro do carro e partimos rapidamente. Ela mostrou-se muito brava comigo, perguntou o que estava acontecendo. Pedi a ela que confiasse em mim, pois iria lhe explicar tudo. Percebi um carro escuro atrás de nós pelo retrovisor. Então acelerei tentando despistá-los. Entrei por uma estradinha de terra que avistei mais à frente, e finalmente consegui despistá-los. Percebi que o combustível do carro estava na reserva. Isto deixou a moça ao meu lado mais nervosa ainda. Desliguei o carro e andei até uma casa próxima dali para pedir ajuda. Logo percebi que estava abandonada sem residentes há um bom tempo. Voltei ao carro e pedi àquela moça que viesse comigo até a casa para pensarmos um pouco e para que eu explicasse o que estava acontecendo. Embora relutante, ela me acompanhou em seguida. Entramos naquela casa bem humilde. Era de madeira bem antiga, fogão e lenha típicas de casas perto de florestas. Nos sentamos no chão, já que não havia cadeiras para nos assentarmos. Antes mesmo que eu começasse a falar, vi que ela estava com muito frio. Então pedi a ela um pouco de paciência e fui buscar um pouco de lenha. Acende a fogueira e ela me perguntou quem eram aqueles homens com aspectos de maus e por que os estavam seguindo. Perguntou se era por causa daquele carro que eu estava dirigindo, e se eles estavam querendo tomar ele de mim. Sorri e disse que não. Coisa era bem pior do que um simples roubo de automóvel. Com os olhos arregalados, perguntou então do que se tratava. Tentando acalmá-la,
Expliquei o motivo daquela perseguição, era que aqueles homens já me perseguiam há um bom tempo. E ao perceberam que eu comecei a ter um sentimento de ternura por ela, e eles não gostaram da ideia e viram um bom motivo para se vingar. Claro, aquele não era o motivo daquela perseguição. Não poderia dizer a ela que era um anjo. Porque em tais missões, um dos princípios é o total sigilo de nossa identidade. O incrível disto tudo era que deveríamos fazer com que as pessoas voltassem a crer nele, mesmo sem o verem. As pessoas teriam que acreditar por si mesmas, ao crerem em suas próprias experiências. Relatei a ela que agora ela estaria em perigo e que eu iria protegê-la. Sem entender quase nada daquilo, ela se indignou comigo e disse que eu estava tentando me aproveitar dela com toda aquela conversa estranha. Consegui acalmá-la e fitar dentro de seus olhos por um instante. Ela retribuiu o olhar e uma coisa muito forte pairou naquele cômodo naquele instante. Todo o perigo do mundo parecia, por um instante, que havia desaparecido. Era como que, por um instante, eu tivesse voltado ao céu novamente. Então, novamente, minha sanidade voltou e eu recuperei meu juízo. Aquele sentimento não era bom, era difícil de controlar e era impossível entre um ser mortal e um ser imortal. Eu não podia alimentar sentimentos carnais dentro de mim. Meu único amor deveria ser direcionado a Deus e ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, assustada, se afastou de mim também. Afinal, nem me conhecia direito, me disse que queria ir embora. Não estava acostumada a dormir fora de casa. Mostrei as horas e disse ser muito tarde. Disse que assim que amanhecesse, a levaria para casa, ou então iríamos buscar socorro. Dito isto, levantei-me e comecei a procurar algo que nos aquecesse naquela noite. Um milagre aconteceu naquele lugar velho e acabado, pois por mais incrível que pareça, havia cobertores e travesseiros em bom estado ali. Arrumei tudo que encontramos e forramos no chão. Para acalmá-la ainda mais, disse que dormiria no carro para vigiar o local. Senti que isto a deixou mais tranquilizada. Antes de sair, perguntei seu nome, no qual ela disse Valéria. Falei que era um nome lindo e disse o meu. Gabriel. Respondeu que era um nome lindo como o Arcanjo Miguel, príncipe dos anjos e da igreja. Logo que disse que era Gabriel, lembrei que meu nome ali não era Gabriel, mas sim Leonardo. Mas fiquei encantado com sua maneira de dizer as coisas. Que na hora nem pensei nisto. Despedi-me, não sem antes dizer que amanhã, logo pela manhã, tudo se arrumaria, que ela não tivesse dúvidas quanto a isto. Ela sorriu novamente, aquele sorriso mágico que só ela sabia dar, e se ajeitou para dormir. Tranquei a porta por fora e me dirigi em direção ao carro. Ajeitei-me no banco de trás de maneira que pudesse visualizar bem a entrada da porta da casa. De qualquer forma, não iria pregar os olhos naquela noite, porque estava preocupado com o bem-estar de Valéria. Assim que o dia amanheceu, saí do carro para ver como ela estava. Encontrei-a ainda dormindo com uma aparência bem tranquila. Andei pelas redondezas e não avistei nenhum posto de gasolina dentro do bairro, até porque tratava-se de um bairro muito novo ainda, sem total infraestrutura. Andei um pouco mais e cheguei à estrada principal. Avistei um caminhão passando e fiz sinal para que parasse. Contei de minha situação, do meu carro sem gasolina e que pagaria uma boa quantia por conta do precioso líquido. Ele pegou uma garrafa e a encheu para mim, no que lhe dei uma régia soma em dinheiro. Quando o galão estava quase cheio, percebi um carro nos observando. Peguei a gasolina bem rápida de suas mãos, tampei e entrei na floresta para os despistar. Quando lá cheguei, não a encontrei mais dormindo. Senti uma forte dor no peito, sem saber direito o que era aquilo. Fiquei muito aflito por não vê-la ali. Quando saí para a parte externa novamente, ela estava vindo em minha direção. Perguntei onde ela tinha ido e me respondeu, como estava com muita fome, saiu atrás de algo para comer, só que achou uma só casa pelas proximidades e voltou com medo de se perder. Fiquei aliviado ao vê-la novamente. Crescia dentro de mim uma vontade de protegê-la cada vez mais. Falei sobre o combustível e que agora iríamos sair dali. Confesso que senti uma certa tristeza, pois na verdade não queria separá-la de mim. Muito feliz, ela concordou em sairmos logo dali, até porque estava morta de fome. Nos dirigimos à cidade, nos afastando daquele bairro distante e em construção. Sabia que ainda ela corria certo perigo caso os anjos caídos descobrissem seu endereço. Eles, caso a encontrassem, infernizariam sua vida, até se satisfazerem e a deixarem em paz, após constatarem que ela de fato não oferecia perigo algum.
Próximo à sua casa, estacionei e disse que tomasse cuidado ao avistar qualquer coisa suspeita. Em seguida, deixe-lhe meu cartão, e ao lê-lo, ela estranhou, pois estava escrito Leonardo Sullivan não Gabriel como eu me havia apresentado. Surpreso com meu próprio esquecimento, disse-lhe que assim que possível, eu lhe explicaria tudo. Apesar de tudo, continuava preocupado com a segurança dela. Ela, já na calçada, por sua vez, também me olhou com um olhar de tristeza, pela primeira vez. Olhei-a como a certificá-la que não poderia ficar mais tempo por ali, pois também tinha meus compromissos. Ademais, esses sentimentos humanos estavam confundindo minha cabeça. Isto poderia me atrapalhar no cumprimento de minha missão. Quando cheguei em casa, notei no empregado que me recebeu um certo ar de preocupação pela minha ausência, principalmente ao notar no carro os pneus cheios de barro e com capinas calotas. Mas além do contato visual, Jonas não se manifestou por palavras, apenas cumprimentou-me respeitosamente. Pedi que falasse a Sebastiana que me preparasse um café reforçado. Subi para o quarto, tomei um banho e coloquei roupas esporte. Liguei para minha secretária e pedi que cancelasse todos os compromissos que fossem presenciais. E, caso houvesse algo de extrema urgência, que mandasse alguém trazer até minha casa, pois eu assinaria aqui. Estava realmente esgotado. As ideias fervilhavam em minha mente. Um turbilhão de pensamentos, aos quais não conseguia dar prioridade a nenhum deles. Pensava que estava a cumprir com minha missão em relação a Leonardo. Como poderia ajudar aquelas pobres pessoas no beco? Ou como poderia tirar Valéria da minha cabeça? Os anjos caídos estavam me cercando. Eu podia senti-los. Não havia perdão no vocabulário deles, e eles não me perdoariam por ter ido ao beco para tirar vidas preciosas de seus domínios infernais. Fiquei com receio de que pudessem cercar Valéria também. Cheguei a pensar na possibilidade de ficar para sempre na Terra para protegê-la. Como se ela fosse uma imortal, como se essa decisão dependesse unicamente de mim. Ora, aquela ideia de ficar na Terra para sempre era simplesmente ridícula. Eu não era um anjo da guarda. Eu era um arcanjo, sempre designado por Deus para tarefas muito especiais, e não para guardar pessoas do mal. Havia anjos específicos para isto. Outra coisa, aquele corpo não era meu. Eu tinha um tempo específico para cumprir minha missão. Passasse do tempo correto, Leonardo poderia morrer, ou simplesmente ficar louco depois da minha partida. Finalmente chegou o café, e mostrei para Sebastiana que não estava muito afim de conversar naquele momento. Ela percebeu, deixou o café sobre a escrivaninha e saiu. Fiquei horas olhando para o teto do quarto, à espera de uma inspiração divina sobre o que fazer de fato que fizesse a diferença. Então tive a ideia de escrever um livro, uma espécie de guia de manual, a ponte entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, revelações preciosas de Deus para os homens. Iria situar como Deus criou os anjos, quais eram suas responsabilidades e finalidades, sua relação com os homens e principalmente sua dependência total de Deus. Chamei Sebastiana e dei instruções claras para que ninguém me interrompesse porque eu iria fazer uns escritos e nada poderia tirar minha concentração. Respeitosamente ela entendeu meu recado e se retirou e espalhou as ordens pelos serviçais todos. Então, me ajoelhei na beira da cama e fiquei por um longo período me conectando com o Pai de todas as luzes. Nos capítulos iniciais, procuraria descrever aos humanos coisas maravilhosas do céu e da terra. Tudo o que vivi, como Leonardo Sullivan, grandiosidade dos sentimentos humanos, e a grande dificuldade em lidar com eles, que assim como o planeta é influenciado pelas fases da Lua, o ser humano também é influenciado pelos bons e pelos maus pensamentos, que podem levá-los a viver uma digna, como podem jogá-los na sarjeta, levando-os a viverem sem dignidade alguma, à beira da sociedade. Então iniciei a obra. Em sua parte inicial, comecei contando sobre as hierarquias celestiais, identificando as tríades. A primeira tríade é composta de serafins, querubins e tronos. A segunda tríade é composta de dominações, virtudes e potestades. E a terceira tríade é composta de principados, arcanjos e anjos. Expliquei de forma bem clara neste livro que cada anjo tem seu papel no céu. Por exemplo, os anjos da classe das dominações têm a função de regular as atividades dos anjos inferiores, distribuem aos outros anjos as funções e seus mistérios, presidem o destino das nações. Esses seres, da classe das dominações, possuem uma forma alada de beleza inefável, e possuidores de orbes de luz e cetros indicativos de seu poder de governo.
Sua liderança também é afirmada na tradução do termo grego kriotes, que significa Senhor, aplicado a esta classe de seres. São anjos que auxiliam nas emergências ou conflitos e devem ser resolvidos logo. Essa classe angelical também atua como elementos de integração entre os mundos materiais e espirituais, embora raramente entre em contato com as pessoas. Quanto à minha classe angelical, deixei bem claro no livro nossa importância. Tendo um arcanjo junto a Miguel e a Rafael, a nós é concedida a ordem tradicional dos coros angélicos, que nos coloca, os arcanjos, entre os principados e os anjos. Pelas funções que desempenhamos, somos colocados no mais alto coro dos santos anjos. Eu, Gabriel, também sou um arcanjo. Como tal, sou conhecedor de alguns dos maiores mistérios divinos. Inclusive, tive a honra de ser escolhido para anunciar a Maria que ela estava cheio de graça e havia sido escolhido pelo Criador para receber o Filho de Deus em seu ventre. Como está registrado nas páginas do livro sagrado. Já então, no penúltimo capítulo dei explicações sobre os anjos caídos, os verdadeiros inimigos da humanidade, aqueles cuja missão real é afastar eternamente o homem de seu Criador. Assim que eles têm oportunidade, colocam inveja, ciúme, disputas, amor ao dinheiro, glutonarias, adultérios, falsidades e apostasia no coração humano. Depois trabalham dia e noite para esses sentimentos nocivos cresceram na mente humana e afastarem toda a possibilidade de um dia irem morar no céu. Registrei também o nome de alguns anjos caídos, para que eles soubessem com quem estariam lidando, para que pudessem se defender. Comecei revelando o nome do rei do inferno, Lúcifer, um ex-arcanjo de Deus, líder único da rebelião dos anjos contra o domínio de Deus no céu. Depois citei dois nomes geralmente desconhecidos entre os mortais: Belzebu, príncipe dos anjos caídos, e Samiasa como líder dos pactos, o que gerencia os acordos entre os humanos e Lúcifer. Então, entre tantos, dei o nome de 5 potestades do mal, cuja hierarquia os humanos pouco sabem. Do primeiro ao quinto, estes são os nomes. O primeiro anjo caído é Yekun, significa rebelde. Ele foi o primeiro anjo a seduzir e desencaminhar os outros anjos. Dono de uma enorme inteligência, ensinou aos homens a linguagem dos sinais, a ler e a escrever com tinta. O segundo anjo caído é Quetzabel. Foi ele que incentivou os outros anjos a terem relações sexuais com os seres humanos. O nome seguinte é Gadriel. Ele ensinou os anjos sobre a morte e como usar uma espada para ferir outro anjo. O quarto anjo desobediente é Penemui, que ensinou os homens a mentir. O quinto anjo é Casiade. Ensinou aos homens sobre os espíritos, coisa abominável para Deus que proíbe qualquer comunicação dessa natureza. Finalmente descrevi no livro o anjo caído que teve o embate comigo. Para Azaziel, que ensinou os homens como fabricar espadas, facas e armaduras. Esse anjo caído, após desafiar Miguel e a mim, foi amarrado e subjugado pelo arcanjo Rafael, com a permissão do Deus Todo-Poderoso. Para fechar o livro, achei fundamental descrever dentro da compreensão humana como o céu é belo e como vale a pena se fazer todo esforço aqui na Terra para morar lá. Com palavras humanas descritas no livro, procurei mostrar o conceito de eternidade de uma forma bem fácil de entender. Aqui na Terra, uma pessoa de boa saúde vive uma média de 80 a 100 anos. Mas morreu, era como se não houvesse vivido nada aos olhos dos outros. O que vem depois, e não se pode contar, é a eternidade. Vale a pena ter a certeza que a eternidade será vivida ao lado do Criador e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto ao que é o céu, na verdade, não há palavras no dicionário humano para descrevê-lo. Então esta dúvida só será satisfeita por aqueles que tiverem a honra de conseguir uma morada lá, ao lado do Pai, Filho e do Espírito Santo. Sem dúvida, este livro será de grande valor para aqueles que buscam entender um pouco e o que é invisível tem grande influência sobre o que é visível. Sempre foi e sempre será muito importante sabermos de verdade quem são nossos amigos e quem são nossos inimigos. A vida é uma batalha diária, e só vencem aqueles que são mais bem preparados e sabem interpretar os fatos da vida. Mas, naquela época, os humanos ainda não estavam preparados para aquele tipo de leitura. A ciência precisaria avançar um pouco mais. A filosofia deveria estar um pouco mais ao nível da compreensão dos humanos. Resolvi, então, abrir um buraco no piso da mansão e esconder o livro ali, para que no tempo oportuno fosse entregue à humanidade. Refleti muito e decidi comunicar a Valéria o fato de eu ter escrito um livro sobre este assunto. Contaria onde o havia escondido,
para que ela e muitos outros se salvassem no momento certo. Porém, resolvi não me identificar como anjo a ela, para não embaralhar suas ideias, afinal ela nunca acreditaria nisto. Logo mais estaria completada minha missão, e eu deveria retornar ao céu, e então de lá haveria como mais uma simples mortal, pois todos os meus sentimentos humanos ficariam para trás. Então, o mais importante seria deixar minha real identidade oculta para ela e para todos os demais. Algum tempo depois, marcamos um encontro. Não seria um encontro romântico. Apesar que, confesso, perto dela meu coração sempre batia mais acelerado. Fomos para um restaurante discreto, mas com bom atendimento e boa comida. Ela estava linda como sempre. Pedimos o cardápio, e enquanto olhávamos o que seria pedido, ela me olhou fixamente e perguntou o que de fato eu queria com ela. Disse que através do cartão descobriu que eu era um rico empresário, e não havia nada em comum entre nós. Ela era uma jovem pobre de periferia, que estava ainda acabando seus estudos de ciências contábeis e que vivia em muitas dificuldades financeiras com seus pais. Respondi que as pessoas que estavam me perseguindo estavam atrás de um livro secreto que contava sobre os pormenores deles, e que não queriam que fosse revelado à sociedade. Com olhos admirados, perguntou-me que pormenores seriam estes que não deveriam ser revelados. Olhei em seus olhos e respondi que são segredos espirituais que conduzem os homens a serem felizes ou a serem amaldiçoados aqui na Terra. E se em algum tempo de sua vida ela percebesse a humanidade perdida a um nível gigantesco, deveria comunicar o conteúdo a todas as pessoas, pessoalmente, imprimindo partes do livro ou por rádio ou televisão, menos as autoridades religiosas constituídas, pois muitas já se haviam corrompido ao sistema religioso, e ela nunca teria condições de separar o joio do trigo. Entreguei a ela umas folhas com o endereço onde havia guardado o livro. Prometi a ela que, mesmo sendo guardiã de um tesouro tão precioso, ela nunca estaria só, e eu sempre a estaria protegendo. Então, emocionada, ela tocou em minha mão. Um sentimento inexplicável percorreu todo o meu corpo. Não havia ainda sentido algo daquela natureza. Foi inexplicável. Amigos, o que senti naquele momento seria o que vocês humanos chamam de amor entre si? Valéria respondeu que aceitaria me ajudar e que eu poderia confiar nela. Almoçamos e conversamos trivialidades, coisas comuns aos seres humanos, que estão felizes em se rever. Na hora da despedida, no ponto de táxi, ela se antecipou e, ao invés do tradicional aperto de mão, ela me deu um abraço muito afetuoso apertado. Me desvencilhei rápido daquilo. Os sentimentos humanos estavam tomando conta de mim em uma escala assombrosa. Eu tinha que vigiar e me controlar. De repente, percebi que olhares furtivos estavam nos rodeando, nos vigiando dentro de um carro, descobriram onde eu estava, com certeza já sabiam do livro. Pois apesar de não terem o poder de ler em mentes, tinham a capacidade de fazer a leitura dos lábios. Sabiam de seu conteúdo revelador e de quantas almas seriam alertadas através de sua leitura. Fiquei preocupado com a sentença de Valéria. Como sabiam que estávamos ali? Pensei na possibilidade do chefe deles, Lúcifer, em pessoa, os estarem ajudando. Mas com certeza não sabiam onde era o endereço, e não teriam invadido a mansão e o destruído. Só poderiam ter conseguido a localização se lessem meus pensamentos. E este poder a nenhum ser espiritual é concedido, como já afirmei. A rapidez deles não me deu tempo de defesa e acabei sendo preso pelos braços. Me arrastaram para dentro do restaurante novamente. Ordenaram aos poucos fregueses que todos ficassem quietos. Levaram-me ao banheiro e me trancaram lá. Em seguida, pegaram Valéria pelo braço e a levaram para um destino ignorado dentro de um carro branco. Assim que os homens saíram, não demorou muito tempo e vieram me soltar. Perguntei para pessoas na rua se viram a direção que aqueles homens tomaram, mas ninguém tinha uma boa resposta a oferecer. Me senti profundamente envergonhado. Prometi cuidar dela e um instante depois ela já estava em perigo. Sem saber ao certo o que fazer, fechei os olhos na calçada mesmo e busquei orientação do Pai Celeste. Senti o chão debaixo de meus pés tremerem enquanto estava de olhos fechados. Realmente a oração conecta os seres humanos a uma outra dimensão, e a resposta para a vez, o homem ousa se dirigir ao Pai Eterno. Quando abri os olhos, vinha um homem de olhar desafiador em minha direção. Em meias palavras me disse que para reaver a garota, primeiro o livro deveria estar em suas mãos. Fiquei em silêncio e ele me deu um prazo até às 5 horas da tarde para resolver aquilo.
senão a garota iria desaparecer. Continuei em silêncio, mas por dentro entrei em pânico. Se desse o livro, muitos enigmas da humanidade por um bom tempo ficariam sem resposta. Se não desse, uma vida preciosa se perderia. Seria egoísmo meu salvá-la dando o livro e saber que muitos perderam sua salvação, por falta de conhecimento de como lutar com seus inimigos reais, de outra dimensão? Ou deveria salvá-la pela ilusão de tê-la em meus braços e ela tornar-se somente minha? O certo seria deixá-la morrer e passar a outro a informação do livro. O sacrifício da vida dela não seria em vão. Atordoado por não saber ao certo qual atitude tomar, decidi ir atrás deles por conta própria, contando com aquilo que vinha aprendendo sobre os humanos dia a dia. Era arriscado, claro. Caso conseguisse me matar, matariam Leonardo também, e em seguida conseguiriam obrigar Vanusa a dizer a real localização do livro. Comecei a perguntar pela vizinhança se havia um carro branco com tais e tais características. Andando muito e com voz rouca de tanto perguntar, cheguei a um bairro afastado. Para minha sorte, neste local comentavam que estavam percebendo movimentação no galpão, abandonando do local novamente. Perguntei onde era, e me deram a localização exata. Já passava do prazo que me deram quando cheguei ao local, muito ermo e com uma grande quantidade de árvores de vários portes. Me esgueirei junto às paredes pela parte de trás do galpão. Havia luzes numa janela acima de mim. Coloquei uns caixotes velhos sem fazer barulho e, subindo por eles, avistei Valéria em uma cadeira velha amarrada com muitos anjos caídos à sua volta. Resolvi encará-los, dei a volta e entrei pela porta da frente que estava entreaberta. Parece que já me esperavam, pois fizeram um semicírculo sobre a cadeira onde ela estava. Encarei-os e perguntei se ela estava bem, já que estava desacordada. Garantiram-me que sim. Desconfiei. Afinal, como dar crédito a um anjo caído, ao pai da mentira? Você vai entregar o livro, e a gente vai acabar de vez com esta história? Gritou um deles para mim em tom desafiador. Respondi no mesmo tom que talvez sim, caso confirmasse que a moça estivesse bem. Deram risadas furiosas contra mim, tentando me ridicularizar, dizendo que não ficava bem um anjo, principalmente um anjo da classe dos arcanjos, ter um relacionamento com uma mortal. Zombaram de mim dizendo que eu deveria vigiar mais para cumprimentar corretamente minha missão. Disseram que eu não vim à Terra para povoá-la com anjinhos, já havia seres humanos demais. Um outro, também tentando me tirar do sério, disse que se um filho nascesse com asas e outro sem, qual deles eu iria gostar mais? Não é preciso nem contar a cena, não é verdade? Depois dessa zombaria, até aqueles que me olhavam com cara de ódio mortal, caíram na risada. Em meio a toda aquela algazarra, Valéria acordou, ainda meio desorientada, com aqueles homens enormes atrás de si e aquelas cordas apertando seu corpo. Muito bem, a mocinha está viva e agora acordada. Dê-nos o livro, e os deixaremos, falou um deles, de corpo magro e cheio de tatuagens pavorosas pelo braço e pescoço, em tom de reconciliação, em tom amigável. Tranquilo, mas primeiro tirem as cordas do seu corpo e chegaremos a um acordo, respondi. Calculei puxá-la pelo braço e sair correndo dali e me embrenhar pela floresta. Mas era muito infantil aquele plano. Nunca conseguiríamos, principalmente com ela, que deveria estar cheia de cores pelo corpo, amarrada várias horas numa cadeira dura. Com certeza iríamos morrer ali, e por conseguinte, Leonardo também. Infelizmente. Ei, cara, ainda com pensamentos errados nesta cabeça celestial, nos dê o que queremos, e tudo acaba aqui. Mais uma vez um deles tentava me convencer em tom de reconciliação, em tom de camaradagem. Então tomei coragem e, ainda pensando no que fazer, disse que não ia entregar. Nunca teriam aquele livro. Furiosos avançaram sobre mim. Eram muitos contra um só. Pensei que não tinha sido uma boa ideia. Aqueles seres do mal não estavam para brincadeiras. Ali seria o meu fim. Não teria como escapar daquela horda maligna. Enquanto me atacam, só um pensamento me afligia dor de verdade. Eu, Arcanjo Gabriel, havia desapontado a Deus. Talvez nunca mais me fosse autorizada minha entrada no céu. E só há dois caminhos, tanto para os homens quanto para os anjos. Ou o céu, ou o inferno. Talvez como punição, Leonardo seria perdoado em seus pecados, fosse para o céu, e eu ficaria aqui na terra em seu lugar. Quem conhece o céu, sabe que ficar aqui é um tremendo de um castigo. Inimaginável para os humanos. Deixaram os castigos físicos e, abrindo um espaço entre eles, um deles se aproximou com uma faca. Valéria observava tudo aquilo sem expressar palavra.
com uma feição de terror nos lábios, totalmente paralisada de medo. Senti a lamina entrar em meu corpo e uma dor indescritível percorreu meu cérebro. Senti o sangue escorrer. Tentei me defender de uma segunda perfuração, mas pouco podia fazer. Além de muitos, eles estavam furiosos, e esta fúria lhes concedia uma força sobre-humana. Senti outra vez a lâmina entrando em meu corpo e rasgando lentamente minha carne. Um calor indescritível incendiou minha cabeça de vez. Minhas forças foram me abandonando em meio a todo aquele sangue que escorria o chão. Ainda ouvia palavras raivosas dando-me ordens do tipo: vamos, fale logo. Ou ainda: deixa de ser bobo, você ainda pode se salvar. Fale onde está o livro. Quando minha cabeça começou a se livrar daquela dor intensa, percebi que o corpo de Leonardo jazia numa poça imensa de sangue. Eu estava acima do corpo dele, amparado no ar pelas minhas poderosas asas. Eu, Gabriel, arcanjo do Senhor, estava liberto daquele corpo de um humano. Balancei minhas asas de tal maneira que o galpão todo tremeu, e as luzes começaram a piscar. Uma luz começou a emanar de meu peito, e alcançou meu corpo todo de tal maneira que aqueles anjos caídos se desesperam e bateram em retirada, humilhados. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida me assaltou. Por que me fora permitido voltar ao meu corpo original, se a missão ainda não estava concluída? Estava fora do corpo, mas ainda entre os humanos. Isto nunca nos era permitido. Caso Leonardo sobrevivesse ao ataque das facas, provavelmente não iria se lembrar de nada ou de algum sentimento novo que teve durante este período. Ele só ia ter pistas, em flashback, de algumas ações que eram contrárias à sua natureza, para se autoavaliar. Então, pairando ali próximo ao teto, observando aquele corpo ensanguentado e a Valéria desmaiada sentada na cadeira, novamente uma leve brisa me trouxe suavemente a voz do Todo-Poderoso até minha mente. Essa doce voz dizia: Gabriel, sua missão está cumprida na vida de Leonardo. Chegou a hora de retornar. Tranquilizei-me. Tudo estava sob o controle de Deus. Esta é uma verdade universal. Deus nunca perde o controle de qualquer situação. Olá, amigos. Aqui é Leonardo falando. Desculpem, realmente estou meio confuso. É que acordei com uma moça aos gritos na minha cabeça. Assustei-me com as fortes dores em meu corpo e com todo aquele sangue ao redor de mim. O que eu estaria fazendo ali? Quem era a moça? De quem era aquele sangue todo? Ela me levantou com muito cuidado, colocando-me na cadeira em que ela estava sentada até pouco tempo atrás. Em seguida, pegou uma faca que estava no chão, rasgou alguns pedaços do meu paletó e fez um torniquete improvisado para deter o fluxo de sangue. Disse que ia pedir ajuda, pediu para que eu não me mexesse muito, e saiu. Em pouco tempo ela retornou com algumas pessoas que me colocaram em um carro, e eu fui para o hospital. Nos dias em que se seguiram, fiquei internado e contava sempre com a companhia de Valéria, e eu fazia questão de tê-la por perto. Ela me contou como nos conhecemos e flashes foram clareando em minha cabeça, mas não conseguia fazer as conexões corretamente. Sebastiana apareceu por lá e também me contou como os funcionários tanto da empresa quanto os da casa estavam felizes com os presentes e as promoções recebidas. A notícia vazou, e ela não teve como dizer que não fora eu doador de todos aqueles presentes. A produtividade aumentara, e agora não se perdia cliente. Qualquer um que entrava comprava de uma das várias lojas. Parte da diretoria também compareceu, agora com rostos felizes, falando que minhas projeções estavam corretas, e já estudavam a compra de terrenos para a construção de mais lojas. Eu me perguntava como era possível tudo aquilo. Mas aquelas notícias que chegavam me deixavam inspirado a sair logo daquele hospital e a continuar com aquelas boas mudanças. Não parava de pensar em como Deus havia sido bom comigo e colocado Valéria, uma moça simples, porém de bom coração, como meu anjo da guarda. Sempre que podia, dizia a ela que ela havia realmente salvo minha vida. As facadas haviam sido profundas, perdi muito sangue aquele dia. Os médicos sempre ressaltavam que cheguei no limite aquele dia. Mais alguns instantes de perda de sangue e meu corpo entraria em colapso de forma irreversível. Só havia um sério problema. Um lapso de tempo em que eu havia feito coisas muito boas e produtivas. Infelizmente eu mesmo não me lembrava de nada. Juro a cada um de vocês, meus amigos, que realmente não me lembro de nada deste período da minha vida. Depois que me recuperei e voltei aos meus afazeres, parecia que estava em um mundo novo. Queria fazer melhor. Seja lá o outro Leonardo fez, eu queria fazer ainda melhor, ajudar ainda mais, estender ainda mais a mão.
E fiz. Melhorei financeiramente a vida de muitas pessoas, inclusive doando casas para aqueles funcionários em situações realmente precárias. Fiz grandes doações para a compra de equipamentos hospitalares, para compras de mantas, cobertores e colchões para asilos e orfanatos. O incrível é que, quanto mais eu abria a mão, mais a empresa prosperava. Um dia, saí com Valéria e perguntei se ela gostaria de se casar com um rapaz pobre do interior de Minas Gerais. Brincando, disse que não tinha nenhum pretendente em vista e caso tivesse, o dinheiro não era problema. Então eu disse que eu era o pretendente ao coração dela, e que caso ela me aceitasse, eu me candidataria ao posto de marido dela até o fim de nossos dias. Ela ficou emocionada. Então, peguei suas mãos tão bem feitas e as beijei. Uma lágrima caiu de seu olho. Percebeu a sinceridade do meu pedido. Mas em tom de brincadeira, disse que eu não precisaria me desfazer de minha fortuna para se tornar seu marido. Então comecei a lhe contar como adquiri o controle da empresa e como a fiz crescer. Seu rosto demonstrou muita surpresa. Pensou que eu vinha de família rica, milionária. Não que eu tivesse nascido num lar tão humilde como ela. Aquilo a surpreendeu muito e deixou emocionada. Vanusa possuía uma beleza acima da média, e para ter certeza que ela me queria, e não ao meu dinheiro ou status social, eu iria me desfazer todo aquele patrimônio, começar do zero. Assim fiz. Visitei ao Sr. Ramaldez na prisão e fui recebido não com palavras repulsivas ou de ódio, mas com um olhar de máxima admiração. Então, pedi-lhe desculpas por tudo que eu fiz passar e devolvi tudo aquilo que antes lhe pertencia, inclusive a mansão. Disse também que colocaria os melhores advogados para trabalhar em sua absolvição e para reabrir seu caso na justiça. Embora meio duvidoso, o velho Ramaldez apertou minha mão e me agradeceu entre lágrimas. Disse que até aquela data não conhecera o significado da palavra bondade. Marcamos um segundo encontro e levei alguns papéis mostrando a evolução da empresa desde que assumi. Então, para minha surpresa, ele disse que dias atrás tinha tido um sonho estranho. Disse que não acreditava em anjos e em todas essas coisas sobrenaturais. Porém, sonhou que um anjo lhe apareceu e disse que alguém que ele nunca esperaria que fosse lhe visitar iria visitá-lo e dizer a ele coisas que ele nunca esperava ouvir. Que ele deveria ouvir com muita atenção, sem nenhum sentimento negativo no coração. Que poucos dias depois apareceu na prisão. Para minha surpresa, então, o velho Ramaldez disse que naquele momento era ele que iria me surpreender. Reconheceu que prejudicou muitas pessoas com seus negócios desonestos e, refletindo em sua cela, percebeu que eu tinha valor como administrador. Principalmente porque aprendi a trabalhar ali, sem frequentar nenhum banco de faculdade, e ainda sendo constantemente importunado pelo seu filho João, que ele reconhecia ser um rapaz mimado e imprestável. Então seria o seguinte, naquele documento de transferência, era para fazer uma divisão. Eu devolvia tudo que ele possuía antes da prisão, e as filiais que eu abri durante a minha gestão deveriam ficar no meu nome ou de quem eu quisesse. Quando ele pegou em minha mão para me cumprimentar, disse que a mansão deveria ficar comigo também. Ante meu olhar de espanto, disse que aquela casa era muito grande para um velho safado e um filho desmiolado. Agora que eu iria casar, aquele seria um bom lugar para começar uma família. Inclusive deveria buscar meus pais e colocá-los lá também, pois espaço era o que não faltava, até para criar galinhas e manter uma pequena horta nos fundos, caso quisessem. Quando lhe perguntei sobre como ele sabia do meu casamento e eu havia deixado meus pais em sua terra natal, ele me respondeu com um sorriso leve no rosto. Foi o anjo no sonho, já esqueceu? Naquela noite levei Valéria a um restaurante. Ela disse que eu não preocupasse com o fato de voltar a ser pobre. Ela deixaria de estudar, embora estivesse próxima de terminar seus estudos, e arranjaria um emprego. Alugaríamos uma casinha simples e começaríamos nossa vida do nada e juntos iríamos conquistar tudo juntos, que ficaríamos juntos até o final de nossas vidas. Isto é o mais importante para ela, o nosso amor. Interrompia e disse que estava certa e errada ao mesmo tempo. Novamente ela armou aquele rosto lindo cheio de dúvidas. Calma, lhe respondi sorrindo. Errada porque você não vai precisar parar seus estudos para alugarmos um cômodo e cozinha, começarmos nossa vida de casados. Como assim? Ela perguntou sem entender nada. O Sr. Ramaldez não aceitou receber tudo de volta. As lojas que construí durante o meu tempo na firma ficarão em meu nome.
Então, compraremos uma boa casa para começarmos a vida juntos. Ela me interrompeu cheia de alegria. Errada novamente, interrompi ela com uma boa risada. Como assim? Vamos morar de aluguel, então é isso. Ela me devolveu com surpresa. Prepare seu coração, meu amor. Respondi com muito entusiasmo na voz. Simplesmente a velha raposa, o Sr. Ramaldez faz questão que eu fique com a mansão. Ele quer todo mundo lá dentro. Eu, você, meus pais e nossos futuros filhos que de certo virão com a bênção e a proteção divina. Ela me olhou tentando fazer um rosto sério. Perguntei o que era. E respondeu olhando bem nos meus olhos. Cabe meus pais lá também, por acaso. Você está brincando, meu amor? Você já viu o tamanho da casa? Ela só não é maior do que o meu amor por você. Parei muito entusiasmada. Jura? Posso acreditar em você, Sr. Leonardo Sullivan? Perguntou olhando bem fundo em meus olhos. Chamei o garçom, paguei a conta e deixei ali uma boa gorjeta. Coloquei o casaco sobre os ombros delicados daquela linda mulher, entreguei a ela sua bolsa que estava sobre a mesa e paramos na porta. O céu estava lindo e carregado de estrelas, e a lua brilhava com toda intensidade. Deixei o carro estacionado no mesmo lugar e saímos. Dois jovens enamorados como nós tínhamos muita coisa para descobrir um do outro. A noite estrelada prometia revelar ainda bons segredos da vida para nós dois. Mãos dadas saímos para andar pelas ruas calmas e tranquilas de nosso bairro. A lua sorria para nós dois. Agora tínhamos um futuro. Seríamos marido e mulher. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Caso você queira desejar votos de felicidades ao casal Leonardo e Valéria, escrevam aqui suas felicitações nos comentários. Agradecemos sua participação no canal Conta de Novo.